Daí questão de controles de controle da administração. Ai. Vamos lá. Primeira pergunta. Quanto ao controle da administração é para afirmar? E daí começa um monte de enunciado. 10 minutos. Esse aqui são os enunciados. 5 segundos. Você acha que dá pra ler em 5 minutos? Não. Então vamos lá, né? Recurso, poder legislativo, previsão legal e mandato de segurança. Interessante. As questões são baseadas. Vamos lá. A primeira está errada, dizendo de competência exclusiva do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o poder legislativo, certo? Ele diz: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Ou seja, o Poder Legislativo tem o poder sim de sustar os atos normativos do Poder Executivo, que é o poder administrativo, certo? Que ultrapassem os poderes de regulamentar ou limites de delegação legislativa. Poderes que foram dados a eles pelo legislativo. Daí fica. Daí o que estava no enunciado era: ao poder legislativo é dado o controle sobre atos normativos. Só que não, ele pode sim, está escrito que é de competência exclusiva do Congresso sustar atos que exorbitem os limites, né? Que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Ou seja, isso é interessante porque ela está toda escrita certa, só que ela coloca que é treco vedado, tá? E não é vedado não, ela pode sustar. Segundo, com base no o controle administrativo é segundo a professora de Pietro, todo poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação, seus aspectos de legalidade e mérito. Isso é o que é todo o poder de fiscalização e correção que faz sobre suas próprias coisas, com os aspectos de legalidade ou mérito, ou seja, que é legal, que é o teco de tornar nulo, ou que é mérito que a administração tem interesse em desfazer ou fazer, né? Daí, o controle é chamado de autotutela. Vejamos duas súmulas da STF sobre a autotutela, né? A administração pode anular seus próprios atos quando invados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada aos todos os casos a apreciação judicial. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Não. Depois, explica o que é o recurso. O recurso são todos os meios que podem ser administrados para provocar o reexame dos atos de administração, ou seja, o controle, reexame, controle, recurso. O próximo é, com base no 70, a fiscalização contábil e financeira. São dois tipos de controle, né? Orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta contra a legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Seja... Daí a pergunta de se o enunciado dizia: não há prisão legal de controle administrativo financeiro do poder judiciário pelo poder legislativo. E, de novo, isso aqui está errado, porque o poder legislativo é o treco de controle, entende? Então ele tem sim as prerrogativas legais de controle financeiro, até controle administrativo financeiro. Essa é a coisa que está escrita no 70, que é a fiscalização contábil do controle externo dele. Existe sim uma prisão legal. Daí, um ponto que está mencionado aqui é que no controle legislativo tem vários tipos de controles, e ele faz o controle político e o financeiro também. O político é não deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem com as leis, né? Daí o que estava certo era o que dizia: o mandato de segurança e o
Ação popular são meios de controle judicial da administração. Daí, esse aqui é difícil. Eu não sei o que é um controle judicial. Então vamos lá. Controle judicial levará em consideração o aspecto de legalidade em sentido amplo. Os meios de controle judicial, daí tem a listona aqui, são praticamente todos os remédios constitucionais. E dos dois que apareceram na questão, o mandado de segurança e a ação popular. Interessante. Daí tem o habeas data, o habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública. Né? Daí a gente já vai tentando lembrar o que é. O habeas corpus é quando o cara está sendo segurado sem ter legalidade essa seguração. Ou seja, ele está sendo preso sem ilegalmente. Daí ele faz o habeas corpus para proteger sua liberdade de locomoção. O habeas data é para pegar uma informação que está no banco de dados público ou privado, né? Eu acho que privado conta também. O mandado de injunção, o mandado de segurança, né? Cada um tem um ponto forte. Um é para um direito líquido e certo. Um é proteger o seu direito, que é o mandato de injunção. E o mandato de segurança é quando não tem uma norma regulamentadora. Quer dizer, tem alguma coisa, tipo, fizeram uma lei, ou fizeram alguma coisa que está quebrando os direitos das pessoas. Ou tem uma norma regulamentadora que está quebrando os direitos das pessoas. Aí você pede um mandado de segurança para mexer nisso. Controlar isso, recuperar isso, revisar isso. E a ação popular é quando tem alguma coisa patrimonial do povo sendo malbarateada, destruída, esse tipo de coisas, né? Tipo um parque que é público, que é um meio público, está sendo comprado para construir um prédio, aí pode fazer uma ação popular para impedir isso, entendeu? É um bem público. Então, eram quatro opções, né? E a próxima questão. Acerca do controle de administração pública, é correto afirmar que uma das atribuições de controle interno é servir como órgão de assessoramento da autoridade administrativa, visando assegurar a legalidade e eficiência da gestão. E essa estava certa. Com base no artigo 64, diz: uma das atribuições do controle interno é servir como órgão de assessoramento da autoridade administrativa, visando assegurar a legalidade e eficiência da gestão. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade. Todos têm que ter poder. A finalidade é uma das coisas que falou aqui: comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência. Você lembra que está falando aqui, ó, visando assegurar a legalidade e eficiência? Ele falou aqui, ó, quanto a eficácia e eficiência. A primeira coisa que ele diz é comprovar a legalidade. São as duas coisas que falou aqui, em relação às atribuições da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, dos órgãos de entidades de administração federal, bem como a aplicação dos recursos públicos das entidades de direito privado. Entendeu? São vários tipos de gestão, mas a eficiência da gestão, a autoridade administrativa, tudo aqui. Mesmo que não está escrito exatamente assessoramento de autoridade administrativa. Depois, essa aqui está errada, porque o controle administrativo consiste no acompanhamento da fiscalização dos atos administrativos, sendo privativa do Poder Executivo. Aí, isso aqui a gente já sabe que está errado, porque não é só o Poder Executivo que faz esse controle. O controle administrativo é a tutela, e não é só o Poder Executivo que faz isso aí, não. Todo mundo tem poder de autocontrole administrativo nas suas coisas administrativas, né? E até o Poder Legislativo pode suscitar coisas, né? Administrativas. Daí o controle administrativo é, segundo o professor Panella, acho que é mais engraçado Panella. De Pietro com Panella. Todo o poder de fiscalização e correção para que a administração pública exerce sobre sua interpretação sobre os aspectos da legalidade e mérito. Isso é o controle administrativo. Todo poder, tem uma especificação de poder, que faz fiscalização e correção do sua atuação e aspecto. Depois disso, a gente fala, a representação é a forma pelo qual o servidor público exclusivamente pode levar ao conhecimento da administração qualquer irregularidade que tenha conhecimento.
Só que tá errado porque tá limitando de novo. Os maiores jeitos de errar, de errar em alguma coisa, é limitando ela extremamente, né? Então, de novo, o controle administrativo é o poder da administração pública. E o recurso administrativo, que é um tipo de representação, são todos os meios que possam ser utilizar os administrados para provocar um reexame dos atos pela administração. Ou seja, só o servidor público é o único administrado? Não, tem um monte de administrado. O povo também é administrado. A quarta é, assim, a representação é a forma pela qual o servidor público exclusivamente pode levar a conhecimento da administração qualquer irregularidade que tenha conhecimento. Espera, já li isso, mas vamos lá de novo. Recursos administrativos são todos os meios que podem se utilizar os administrados para provocar o reexame dos atos pela administração pública. O recurso administrativo é a modalidade. Tem certas modalidades, e uma dessas 5 modalidades dos recursos administrativos, uma delas é a representação, que está falando aqui. Então, a representação é um tipo de recurso administrativo. A reclamação administrativa também é um recurso, o pedido de reconsideração também é, e o recurso hierárquico também é, e a revisão também é. Daí pergunta o que é representação? É a denúncia de irregularidade feita por qualquer pessoa perante a própria administração ou o órgão de controle. De novo, qualquer pessoa, não é o servidor público, e é uma denúncia de irregularidade perante a própria administração ou controle. Tem alguma coisa errada ali. O quarto é sobre os poderes do controle interno, né? Que uma das finalidades do poder do controle interno é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E o que diz na questão? O controle externo apoia o controle interno, viu? Aí já está ao contrário. É o controle interno que apoia o controle externo. Como? Por meio de realização de auditorias das contas responsáveis pelo órgão ou pela entidade que esteja vinculada. Isso está certo. O controle interno faz verificação de coisas do próprio ente que ele está, do próprio poder que ele está. E isso ajuda no trabalho final do controle externo. E a última está errado porque ela fala de novo, a coisa errada do controle externo. Os poderes têm a finalidade. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade dela darão ciência ao TCU, Tribunal de Contas da União. E os que os professores comentam mais sobre isso, quer dizer que eles falam uma pegadinha mais básica, que nem essa aí do MP, é que eles colocam outra responsabilidade ali, porque eles colocam a responsabilidade subsidiária. Basicamente é coisa que eles colocam uma palavra extra no lugar onde você não vai prestar atenção. Tipo, você vai ler de letra, de cara, de rabo, de pisca, e você vai achar que tá certo. Porque você viu sua responsabilidade S, e daí já viu, ó, solidária. Ou você nem percebeu que tinha uma diferença entre solidária e subsidiária. Depois, há uma questão de ação administrativa que corretamente discorre sobre o controle da administração pública. De novo, né? E o primeiro ponto é o controle de legitimidade em sentido de verificação pelo órgão controlador da existência ou não dos princípios da adequação e da compatibilidade referentes às despesas públicas. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, das entidades da administração pública direta e indireta, quanto às coisinhas, né? A legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno. Então, de novo, controle legislativo tem vários tipos, ou político-financeiro. Então, qual é o erro disso aqui? Ele está falando correto, né? Então, ele fala controle de legitimidade, que é um dos textos aqui, ó. Quando legalidade e legitimidade. E seja o quê? A verificação pelo órgão controlador. Ou seja, ele quer que um órgão controlador verifique a legitimidade, certo? Até aqui parece certo. Existência ou não dos princípios da adequação e da compatibilidade referente às despesas públicas. Se deu para entender, é meio difícil de entender porque tudo parece certo, mas o problema aqui é simples. É que ele está falando de uma coisa que está certa de fazer, só que não é o controle de legitimidade, né? O legitimidade, obviamente, é um treco de controle de verificar se as coisas foram feitas com as regras certas. Tipo, se passou pelas partes certas, é legítimo a finalidade disso aqui, que é legal ou não, e se passou pelas partes certas. Ou seja, isso aqui que está perguntando é da
princípio de adequação, compatibilidade referente à despesa pública, ele está falando de um princípio, um controle de economicidade ou de legitimidade, né? Mas principalmente da legalidade do treco, né? Basicamente eles estão falando um controle errado para o treco. Depois, olha, viu? Eu acertei. Era a economicidade mesmo. Daí os aspectos de controle legislativo que falaram lá no enunciado, né? Legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de jurisdições e receitas. O economicidade tem a ver com a verificação pelo órgão controlador da existência ou não de prioridades da adequação e da compatibilidade referente às despesas públicas, que é o que falou ali, viu? Esse é o erro. Falaram o aspecto errado, o aspecto de controle errado para a coisa que falaram. Depois ele fala do controle financeiro, que se lembra, é um dos carinhas, né? É aquele exercido pelo Poder Executivo sobre o Legislativo e é próprio, e o próprio Executivo. Sobre sua administração, no que se refere à receita, despesa e gestão dos recursos públicos. Esse aqui já está errado, porque o Executivo não controla o Legislativo, não faz o controle sobre o Legislativo. É o Legislativo que faz o controle sobre o Executivo. Aqui, ó. Controle externo é o Congresso Nacional é o controle externo e o Congresso Nacional é o Poder Legislativo. Faz isso, e ele tem o poder de fiscalizar. É a terceira que está certa, né? Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos passados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Fiscalizar todo mundo, né? Depois ele fala de outro controle e associa erradamente. Ou incide especificamente sobre atividade administrativa do Estado, seja quando for que esteja sendo desempenhada, alcançar os atos administrativos do Executivo sem, contudo, examinar os atos do Legislativo. Sinistro. Isso aí é o controle administrativo e não judicial. O controle judicial é sobre um objeto, sobre os atos administrativos, que podem ser judiciário, legislativo e executivo. Pode ser de qualquer dos poderes, mas só que tem que ser sobre um ato administrativo. Esse é o controle judicial, não é sobre... Falei errado. Porque eu nem li, né? Mas basicamente o enunciado está errado porque ele fala que o controle legislativo, quer dizer, o controle judicial, primeiro ele fala o que é, certamente, só que depois ele limita falando que ele só faz o controle sobre o executivo, mas não faz sobre os outros. Isso está errado. O controle judicial de atos administrativos faz por todo mundo. O controle judicial faz pelo atos administrativos do judiciário, atos administrativos do legislativo ou atos administrativos do executivo. Todos eles, todos os poderes. E não é limitada só ao executivo, não. Isso aqui diz, pelo professor Carvalho, poderá o judiciário controlar esses atos internos e exclusivos, interna corporis, quando contiverem vícios da ilegalidade ou de constitucionalidade, os vulnerarem direitos individuais. Tá legal. Poderá o judiciário controlar esses atos internos exclusivos interna corporis quando contiverem vícios de legalidade ou de constitucionalidade ou vulnerarem direitos individuais. Pode controlar os atos internos e exclusivos do Poder Legislativo, também chamados de interna corporis, quando contiverem vícios de legalidade ou de constitucionalidade se vulneram ou vulnerarem os direitos individuais. Interessante. Mas se lembra, essa aqui tá meio que errada só por causa da mesma ação do anterior, que é basicamente essa coisa de exclusividade de trecos. O problema aqui é que o Poder Judiciário só pode fazer controle judiciário sobre os atos
administrativos, sobre administrativos, não é sobre as coisas específicas do executivo, entende? Daí ele está extrapolando aqui, nesse caso aqui ele está extrapolando. A próxima questão é, de novo, sobre controle, só que agora é controle judicial dos atos administrativos, que basicamente é controle administrativo, né? O correto afirmar que ele está falando de... Tá. A primeira questão é sobre... Ele tem a finalidade principal, a finalidade de controle. Daí ele fala, avaliar e controlar o mérito do ato discricionário. Mérito é interessante, não? Daí isso aqui está errado. Porque o judiciário ele só controla sobre a legalidade do ato, tá? Que nem o legislativo, ele só controla sobre a legalidade. O mérito ele é diretamente com a pessoa que fez o ato, entende? Então fica assim. Quando alguém quer anular, ele é um mérito, o motivo é sempre ilegalidade. É ilegal o ato. Os sujeitos são a administração e o judiciário. Porque aqui está falando sujeitos da administração e judiciário, é que o legislativo, que é o cara que verifica a legalidade, certo? Ele que vai anular os atos com esse poder de anulação. O efeito é ex nunc, aquela coisa de voltar ou não voltar dos defeitos. E o mérito é um dos motivos da revogação. Ela é o motivo de revogação, é a conveniência, a oportunidade, que é o mérito. Esse aqui, os sujeitos do controle de mérito, só são os sujeitos administrativos. Nesse aqui, cai o judiciário também. Se ele fizer alguma coisa administrativa, ele pode controlar revogar os seus próprios atos administrativos e o executivo também. Eu acho. Tá. Depois, segundo, também de novo fala de revogação. Ocorre nas situações em que um ato poderia ter sido revogado pela administração, mas esta não o fez. Isso é um controle judicial? Não, isso está errado. Isso não é um tipo de controle judicial, é um controle de mérito. A revogação é um controle administrativo. A revogação é um controle de conveniência e oportunidade pela administração. Ó, tem um porém aqui no final, ó. Mas essa não fez. Tá. E o C muitas vezes precede a edição de ato maculado do vício. Muitas vezes precede a edição de ato maculado de vício. Controle judicial precede a edição de ato maculado de vício. Controle judicial se circunscreve a legalidade do ato e preventivo é preventivo, ou ele é antes, né, a priori, ou ele é repressivo, que é a posteriori, antes ou depois. Isso é o controle judicial. O controle judicial preventivo tem uma exceção, que é a reversibilidade de dados de direitos individuais e coletivos, e o processivo, repressivo, decorre da presunção da legalidade e auto-executoriedade. Depois disso tem a invalidação, né? Podem ser validados por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Isso aqui já está errado, porque ele fala uma coisa que invalidação é revogação, tá? De mérito. Isso aqui é anulação, entendeu? Basicamente ele está falando o treco errado. E o último diz,
Atua para o controle judicial dos atos administrativos, você pode afirmar que o controle judicial atua para a revogação dos atos legais. E isso tá errado, não é o legislativo que faz isso. Mas vamos ver. Ele também pode fazer isso, tá? Mas para anular. Aqui, ó. O Poder Judiciário deve anular os atos ilegais. Anular. Fica assim. A administração pode anular seus próprios atos quando referados os serviços se tornam mais legais. Se tornam vícios que os tornam legais. Porque delas não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os. Antes de originam direitos, os revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade de respeitar os direitos adquiridos e salvados em todos os casos, a apreciação judicial. E a Lei 9, Estatuto 4, a administração deve anular seus próprios atos quando invade de vista de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e necessidade de a seguir os dados diretos a seguir. Interessante, interessante.